Gravando, presidente. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara Julgadora. Hoje é dia 13 de março de 2024. Então, dando início à sessão, o primeiro processo. Vamos iniciar pelo primeiro processo da pauta, na ordem da pauta. Não há sustentações orais, né? Não temos aqui advogados presentes para sustentações orais. Então, vamos iniciar pelo primeiro processo da pauta, o auto de infração 4.152.560, pré-moldados por Tendit Limitada, relator Dr. Rubens, é um recurso de ofício. Então, com a palavra o relator, para seu relatório, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse auto tem uma acusação fiscal, onde o contribuinte é acusado de deixar de proceder estorno de crédito do ICMS, decorrente de saída subsequente não tributada, circunstância imprevisível à data da entrada da mercadoria. A decisão de defesa, ela cancelou integralmente o AIM. E eu vou explicar para ficar clara a situação, tá? Então, vou ler me aprofundar um pouco mais aqui. Segundo a decisão recorrida, nenhum dos documentos juntados pela acusação demonstra que o contribuinte realiza 100% de suas operações de modo que não haja incidência de ICMS. Não foram juntadas declarações ou documentação em que o contribuinte confirme tal informação que permitam concluir que o contribuinte realiza apenas operações não tributadas, né? A resposta inicial à notificação do fisco já aponta em direção diversa. As folhas 14 têm-se que, abre aspas, inicialmente a notificada esclarece que, dentre de suas atividades produtivas, realiza atividades de fabricação de pré-moldados no contexto de contratos de construção civil pelo regime de empreitada, motivo pelo qual grande parte de suas atividades não envolve fato tirador de ICMS. A autuada efetuou estorno de créditos a título exemplificativo, etc, etc, etc. Da mesma forma, exige como falta de estorno todos os períodos em que a agia da autuada apresenta saldo credor, independentemente da existência de estorno, em valor aproximado, etc, etc. O fisco, caso quisesse sustentar sua tese, deveria ter primeiramente comprovado que todas as operações saídas no período se deram fora do campo da incidência do ICMS, que não acontece nos documentos juntados. Os demonstrativos permitem observar ainda que a autuada efetuou estorno de créditos, consulta detalhada da AG de janeiro em seu campo tal, permite concluir que houve saída de operações tributadas naquele mês. Se todas as operações de saídas fossem não tributadas, não haveria o que se falar em estorno, dado que a realização de prestação não tributada seria certa e não imprevisível, quando da entrada dos insumos. Eu peço perdão, eu vou ler a segunda parte da acusação fiscal, porque eu acho que ficou um lapso aí. Eu devia ter lido ela inteira. Então, vou voltar à segunda parte da acusação fiscal em si. Então, a acusação é de falta de estorno de crédito e o fiscal continua aqui. Em atendimento, o contribuinte informou que suas saídas não são tributadas pelo ICMS, em razão de decisão judicial, por tratar de contratos de construção civil regidos por empreitada, saídas não incidentes. Desse modo, de acordo com suas operações, 100% de sua produção estão, entre aspas, fora do campo de tributação do ICMS. Contudo, em princípio, do princípio constitucional da não coletividade, falta de lei autorizadora de manutenção do crédito às depósitos, deveria o contribuinte ter estornado a totalidade do ICMS acreditado ao longo dos períodos de apuração. Assim, para atender ao comando constitucional, também para cumprir o que foi disciplinado da decisão judicial, o crédito permissível para esse contribuinte deve corresponder apenas exatamente ao débito eventualmente ocorrido no mês de apuração. É uma acusação estranha, assim. Primeiro, ele diz que 100% não é tributado. E depois ele diz que ele aceita o crédito só em relação àquela saída tributada que ocorre no mesmo período. Quer dizer, se entrou mercadoria aqui, mas saiu no mês seguinte, não pode ter o crédito. É uma coisa estranha, assim, tá? É uma construção estranha. O julgador, de primeira instância, cancelou tudo.
tá bom? Falou que essa afirmação que 100% das saídas não são tributadas, ela não se sustenta pelo próprio fiscal. Ele fala que há alguns débitos, né, no período. Então, fica uma coisa que você olha, lê de novo, você fala assim, estou entendendo. Enfim, o auditor diz o seguinte, o auditor falando, tá? A atividade desse contribuinte em sua planta era efetiva exclusivamente a fabricação de estrutura pré-moldada de concreto, em série e sob encomenda, consoante resposta à notificação, ocasião que se afirma que naquela unidade sequer havia fabricação de estacas, estas sim tributadas pelo ICMS. Ao ser confrontada com a realidade e ônus da não-incidência, alega fatos que se referem à sua filial de São José do Rio Preto, que pratica operações mistas. Ademais, em reunião com a representante da parte técnica e contábil, foram corroboradas pessoalmente as informações constantes da resposta à notificação, ou seja, atua no ramo de construção civil em regime de empreitada e não praticava, no período avaliado, na unidade de Potirendaba, as operações incidentes CMS, por não haver espaço ou estrutura. O fisco teve cuidado de manter saldos mensais de crédito de CMS suficientes para absorver qualquer saída debitada no período de forma leal, transparente e razoável. Por força da não cumulatividade, deverá sempre estornar créditos não utilizados em sua apuração mensal. De onde que ele tirou isso? Eu não sei. Pois esse é o princípio da não cumulatividade constitucional, que nos assegura que somente haverá créditos quando houver os correspondentes débitos, etc., etc. Em que pese a cautela adotada pelo fisco, no sentido de aceitar a redução de eventuais débitos frente aos créditos, não há permissivos legais que autorizam quem quer que seja a manter em sua escrita créditos relativos a atividades que não submetam ao ICMS. Quanto ao pedido de diligência, tá bem. A representação fiscal apresentou inicialmente seu parecer, onde converte o processo em diligência ao autuante para que este analisasse os estornos efetuados e a possível incongruência entre a acusação fiscal e a informação dos demonstrativos, tá certo? O auditor informa, em retorno de diligência, que o fato incontestável de que esse contribuinte, por força de decisão judicial, não praticava na época dos fatos, operações com incidência do CMS. E qualquer eventual débito, seja qual for o motivo, foi extraído do montante do crédito indevido, ou seja, o fisco se antecipou a qualquer equivocada alegação de desconsideração dos débitos. E todos os débitos foram compensados com crédito indevido, e apenas a sobra foi autuada. A representação fiscal, então, apresentou seu parecer, pugnando pelo restabelecimento integral do auto de fração. Então, vou passar o meu voto agora. Trata-se de acusação de falta de estorno de crédito em face de inocorrência de saídas tributadas no período. O autuado alega que, ao contrário do que sustenta o fisco, realiza remessas não tributadas e tributadas, estas em menor número. De fato, o próprio auditor abateu do montante do saldo credor, que, segundo afirma, deveria ter sido estornado, valores a débito lançados pelo autuado em sua escrita fiscal, o que torna a situação fática nebulosa, pois se o autuado registrou operações de saída tributada em sua escrita fiscal, não há como se afirmar categoricamente que este realizava apenas operações não tributadas, porque essa é a premissa da acusação fiscal, está lá no texto da acusação fiscal. Ele não realiza operação tributada, nunca, jamais, zero. Né? Então, você já parte de uma coisa que você fala, está errado, né? E o autuado junta as folhas 148 e 178, notas fiscais de saída tributada relativa à remessa de estacas pré-moldadas ocorridas entre 14/4/2020 e 5/12/2021, o que sustenta as suas alegações de que nem todas as suas remessas estão fora do campo de incidência do imposto. Corroborando esse fato, o autuado junta dias às folhas tais referentes a períodos entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, onde se verifica débitos do ICMS por saídas tributadas. A mencionada documentação fiscal foi emitida pelo estabelecimento autuado, e não por sua filial. Esse fato contraria uma das premissas da acusação fiscal, segundo a qual 100% das saídas praticadas pelo autuado não seriam tributadas. Não sustenta a afirmação do auditor no sentido de que os créditos tomados na entrada de mercadorias no estabelecimento deveriam ser estornados sempre que a subsequente saída dessa mercadoria ou do produto fabricado ocorra em período posterior ao desta entrada. Eu realmente não consigo entender de onde ele tirou essa ideia, né? De que se teve entrada creditada nesse mês, se a saída ocorrer no mês seguinte, ele tem que estornar o crédito. Bom, sem comentários, né?
Qualquer indústria pode adquirir estoque de matéria-prima ou produtos acabados, mantendo os respectivos créditos em sua escrita fiscal, que serão utilizados na compensação por ocasião das saídas futuras e incertas desses produtos, não havendo a necessidade de estorno, caso essas saídas não ocorram no mesmo mês. É óbvio, né? Nesse ponto, não há que se reconhecer que a acusação fiscal, não se sustenta. O contribuinte comprovou a ocorrência de saídas tributárias em seu estabelecimento à época dos fatos da ação fiscal, não havendo como se manter o estorno dos créditos por ele mantidos na escrita fiscal, na medida em que a única premissa da acusação fiscal, a hipótese que o autuado não pratica operação tributada, é insubsistente. O AIN deve ser cancelado, eu nego o provimento do refúgio de ofício, e aqui a decisão cancelou integralmente o AIN. É o meu voto, senhor, já estou registrando aqui. Não provimento do recurso de ofício. Está gravado. Sim, obrigada, doutor Rubens. Então, os debates estão abertos. Senhora presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Eu já solicitei aqui, eu gravo essa manifestação, aí Sim. a gente acompanha, né? Sim, já está aberta para gravar. Bom, já gravei aí, já está disponível aos senhores, eu vou passar a leitura, então. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, o recurso de ofício há de ser provido. O nobre juiz relator afirma em seu voto, então o Dr. Rubens falando, né? A mencionada documentação fiscal foi emitida pelo estabelecimento autuado e não por sua filial. Este fato contraria uma das premissas da acusação fiscal, segundo a qual todas as saídas praticadas pelo autuado não seriam tributadas. O contribuinte comprovou a ocorrência de saídas tributadas em seu estabelecimento à época dos fatos da ação fiscal, não havendo assim como se manter o estorno dos créditos por ele mantidos na escrita fiscal, na medida em que a única premissa da acusação fiscal, qual seja a hipótese de que o autuado não pratica operações tributadas, mostrou-se insubsistente. Então, eu falando agora. Contudo, o autor do feito não afirmou que todas as saídas praticadas pelo autuado não seriam tributadas. Note-se que a própria autuada afirma em sua defesa, as folhas tais. De toda forma, a autuada falando, né? De toda forma, a impugnante também comercializa peças pré-fabricadas em situações que não envolvem uma prestação de serviço. Ou seja, comercializa peças que não são fabricadas de forma personalizada ao cliente e que não seguem projetos específicos. Nessas situações, figura como contribuinte do ICMS e apura e recolhe regularmente imposto estadual, conforme demonstram as anexas guias e guias de recolhimento. Então, eu falando agora, o que o autor do feito afirmou é que 100% da produção da autuada está fora do campo de tributação do ICMS e, portanto, o crédito correspondente deve ser estornado. Então, não são todas as saídas, o fiscal não falou que todas as saídas são isentas, ele falou que 100% da produção. A saída, a própria autuada reconhece que existem saídas que ela tributa normalmente. Então, seguindo aqui a minha vista, confira-se ao final da acusação, e que o autor do feito fala. Assim, para atender ao comando constitucional e também para cumprir ao que foi disciplinado na decisão judicial mencionada, o crédito permissível para este contribuinte deve corresponder apenas e exatamente ao débito eventualmente ocorrido no mês de apuração. Então, confira-se também trechos da manifestação fiscal de folhas tais. Desse modo, para atender ao comando constitucional e também para cumprir ao que foi disciplinado na decisão judicial mencionada, o crédito permissível para esse contribuinte deveria corresponder apenas e exatamente ao débito eventualmente ocorrido no mês de apuração, se tornando o excesso. Além do mais, conforme podemos verificar no auto guerreado, o fisco teve o cuidado de manter saldos mensais de crédito suficientes para absorver qualquer saída debitada no período, de forma leal, transparente e razoável. Eu falando agora.
Após a decisão de primeira instância cancelando o AIM, esta representação fiscal teve o cuidado de pedir ao autor do feito que se manifestasse sobre os termos em que a autuação foi cancelada. E este novamente corroborou o acerto da ação fiscal quando deixa claro que apenas os valores de crédito que não possuem amparo em débitos de ICMS devem ser estornados. Então, o que ele falou? As folhas tais. A matemática é de simples raciocínio de soma e subtração perfeitamente claras no demonstrativo. Veja-se que o fisco teve cuidado e a proevidência de considerar os estornos efetuados pelo contribuinte. Então, correndo o risco de ser repetitivo, ele fala a respeito do demonstrativo, né, para atestar a inocorrência da incongruência equivocadamente alegada. Esclareço o seguinte: no demonstrativo, os débitos são representados pelas colunas A mais B mais C, a coluna D é o resultado dessa soma, o crédito está representado pela coluna E a coluna F representa, então, a diferença entre a coluna D e F, a coluna G representa o ICMS a estornar. Resta, por demais, cristalino que qualquer eventual débito, seja qual for o motivo, foi extraído do montante de crédito total indevido. Ou seja, o fisco se antecipou a qualquer equivocada alegação de desconsideração dos débitos. Assim, a aparente e equivocada incongruência foi o motivo da improcedência do AIM. E, repito, não há qualquer incongruência entre os valores demonstrados e os valores na escrita do autuado. Todos os débitos foram compensados com o crédito indevido e apenas a sobra foi autuada. Então, dessa manifestação dele, ficou claro o seguinte: ele está autuando todo o excesso de crédito que foi efetuado, que é relativo à produção do estabelecimento, que são chapas pré-moldadas, que são sujeitos somente ao ISS. Ele não disse que ele tornou tudo que ele fez de crédito pura e simplesmente. Ele considerou as saídas, que são pequenas, mas enfim, existem saídas tributadas que ele considerou o crédito correspondente, porque a saída tributada pode manter o crédito. Então, só finalizando aqui, portanto, de rigor a manutenção da autuação, pois nenhuma dúvida há sobre a pessoa do infrator e a natureza da infração, sendo que eventuais imprecisões ou obscuridades na redação da acusação são superados pelo artigo 11 da 13457, né? E diz o seguinte: as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade quando nele constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Então, assim, somos pelo provimento do recurso de ofício, com o restabelecimento do auto, conforme lavrado inicialmente. Este é o nosso parecer, senhora presidente. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Sim, obrigada, doutor Pedro, pela sua manifestação, os esclarecimentos, e os debates estão abertos. Tá, eu estou com algumas dúvidas, não sei se o doutor Rubens e o doutor Pedro podem ajudar a esclarecer. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, a autuada, ela é empresa que ela fabrica mercadoria sujeita ao ISS e ela também revende algumas mercadorias. Essas são sujeitas ao ICMS. Tá. Então, pelo que eu entendi, essas saídas não tributadas aí, ela, na verdade, faz parte, talvez, dos insumos do que ela produz lá, porque ela não sabe na entrada se ela vai ter que estornar o crédito ou não, se ela tem direito ao crédito ou não, por isso ela estorna. Tá? Por isso a obrigação dela é estornar quando a saída está na não incidência aí do ICMS. Isso. Tá. Então, aí ela vai ter que estornar só, ela vai ter que estornar só do que ela não usou para produzir, né? Quer dizer, por exemplo, porque ela não usou na saída. Qual que eu estava olhando aqui os demonstrativos, né, nas folhas, deixa eu ver aqui agora. Tem acho aqui no começo, 8 e 9, né? Então, só que aí esse demonstrativo, ele pega valores da GIA, né? Pelo que eu entendi. Eu quero saber qual que é a razão, porque assim, ele vai, provavelmente, como ele se acredita de tudo, né, ele vai ter que se tornar uma boa parte. Só que em que razão a saída dele é fora do campo de incidência, em que razão ela está no campo de incidência que ele teria direito ao crédito? Porque eu imagino que essa razão não estaria na GIA, né? Estaria na EFD, porque na GIA a gente tem os valores de tributo, aí seriam os valores da saída, né? Flávio, dá licença, doutor Pedro também. Pois não, por favor. É difícil de entender
o auto de infração, isso eu te garanto, é muito difícil de entender. Tanto que a representação fiscal devolveu o auto e falou, amigo, me ajuda aí, né? E aí, em resposta, o auditor falou, em resposta à representação fiscal, o fato incontestável de que este contribuinte, por força de decisão judicial, não praticava, na época dos fatos, operações com incidência do ICMS. Entende? É difícil de entender o auditor, tá? E porque, ao mesmo tempo, ele fala que teve débitos, que o contribuinte fez estornos de crédito no período também, ele realizou estornos, né? E o cálculo dele, ele faz assim, de uma forma o seguinte, olha, os créditos que você tomou desse mês necessariamente têm que ser compensados com débito no mesmo mês. Se não for, glosa o crédito todo. E isso realmente não tem uma previsão que fala, olha, o crédito que você tomou nesse mês, ele precisa ser, precisa corresponder a débitos no mesmo mês, senão você tem que se tornar, se o débito ocorrer lá no mês que vem, aquele débito vai ficar sem compensação, entende? É um Então, raciocínio que é muito difícil de você entender. Então, Rubens, até entendi o seu ponto de vista, mas para mim a acusação ela tá clara, tá? Eu entendi perfeitamente a acusação do relato. Eu só queria confirmar se eu tive a compreensão correta, que você está cancelando o auto. Para mim, a infração existe, tá? Por quê? Porque assim, se o contribuinte ele realiza esse tipo de operação, ele não tem por que gerar saldo credor, entendeu? Ele, sabe, ele parte da operação dele está no campo da não incidência, tudo bem. Isso não vai ter crédito nem débito, não vai ter feito nenhuma GIA. Parte está no campo da incidência, ele vai ter crédito em relação às saídas. Ótimo, ele vai pagar um pequeno imposto. Mas a gente confere as GIAs que foram juntadas com a defesa, das folhas 86, 87 seguintes aí, o que acontece? A gente verifica que o contribuinte vai gerando saldo credor. Ele tem sempre saldo credor a transportar, tá? De um período a outro aí, tá? Ele tem, não, alguns têm imposto até a recolher, mas até eu não entendi como que ele gera um saldo credor se a operação dele aparentemente não é geradora de crédito. Ele não, pelo menos aqui, né? Ele não alega que exporta nada, sabe? Então fica meio confuso para mim essa situação do contribuinte. Realmente parece que a acusação faz sentido. Eu só não entendi aqui no demonstrativo qual foi a razão do que ele se tornou para a razão do que ele creditou, tá? O que ele usou como razão, se foi o total das saídas isentas e não tributadas, ou fora do campo de incidência, e o total das saídas tributadas, entendeu? O valor da operação. Porque Sim, desculpa, sim, me parece que pode ser que tenha ocorrido uma infração, tá certo? Olhando por alto. Mas se você lê o trabalho fiscal, você fala, esse trabalho fiscal não faz sentido, né? Ele não tem então, congruência. eu já achei que ele faz sentido, por isso que eu estou te falando, entendeu? O Mesmo que quando ele afirma que 100% das operações não são tributadas? Então, é o que o doutor Pedro falou, ó, 100% de sua produção. Ele não está Não, falando de das operação. operações. Ele Não, fala ó, que... eu vou ler o relato, Tá Rubens. bom. Ó, deixou de proceder o estorno, blá, 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 decorrente saída subsequente não tributada. A saída é não tributada. Circunstância imprevisível. Tudo bem. Informou que suas saídas não são tributadas pelo ICMS em razão de decisão judicial ser estado em julgado. Aí, tá lá, saídas não incidentes. Aí fala 100% de sua produção estão fora do campo de tributação, da produção, não das Isso. saídas. Tá? Estão Então, 100% por da favor, produção. olhe lá nas folhas 217. O auditor fala o seguinte: o fato Então, incontestável de que aqui esse é contribuinte. aqui é o Doutor relato. Flávio, posso Tá. falar? O fato incontestável de que esse contribuinte não praticava, na época dos fatos, operações com incidência do ICMS. Isso, quando a representação devolveu o processo para ele, falou, explica melhor, ele afirmou isso, que o contribuinte não praticava operação tributada no período, em nenhum tipo de operação tributada. Ele não dava saída tributada. Isso aí é na conversão de diligências. Você está falando do Isso. retorno de diligência. Sim. Sim, no retorno de diligência. Talvez ele tenha até cometido um equívoco aí deixa eu Isso, ver aqui. Eu não exatamente vi. isso. Aí, Só em que vez de tá. pôr operações, tinha que ser produção. Ele cometeu um equívoco. Só que o que está no relato, né? O Exatamente. relato é produção. No relato, então, está correto.
tá? Pelo que eu E estou esse entendendo. cálculo é correto? Quer dizer, o que não, você pegar o período, crédito e débito naquele período, o que passou tem que se tornar. Você não pode dar entrada num material e vender no mês que vem. Se você passar o mês, tem que se tornar o crédito. Então, talvez no meu entendimento, imagino que o cálculo deveria ser pelo valor das saídas, né? A saída não tributada e a saída tributada. Deveria ser esse valor das saídas, a gente não é o que encontra aqui nos demonstrativos. Pelo menos não foi o que eu entendi. Talvez se o Pedro puder me ajudar. Mas se for só isso, eu acho que não é motivo de cancelamento do AIM, é motivo de você Exatamente. ajustar, entendeu? De você ajustar. O que eu entendi desse demonstrativo, e ele me parece que o autor do feito fala isso nas manifestações dele, é o seguinte, que ele foi extremamente conservador. Ou seja, se em determinado mês houve débito de CMS, sei lá, de R$ 30.000, ele admitiu o crédito no valor de R$ 30.000 e excluiu e glosou o excedente. Então, é exatamente essa proporção que o doutor Flávio está comentando, que realmente seria a rigor o que deveria ter sido feito. Eu acho que ele não fez. Ele foi extremamente cauteloso e, nesse sentido, foi até pró-contribuinte, porque ele manteve exatamente o mesmo valor do débito e glosou. E glosou o excedente. Me parece que foi isso que ele fez nesse demonstrativo. Então, por isso que eu até trouxe, e essas operações que o doutor Rubens citou, na manifestação dele, 100% das operações. Não, aí ele pode ter cometido um equívoco na manifestação dele. Então, por isso que eu trouxe o artigo da 13457, que diz exatamente isso. Os erros ou omissões ou obscuridades, enfim, algo que não ficou muito claro, é superado pelo fato de estar muito bem claro a pessoa do infrator e a natureza da infração. Então, nesse sentido, eu acho que o auto deve ser mantido. É, então, porque, que nem o Pedro colocou, se o que a gente entende não é quem está falando do mês, que pode passar o mês, eu também acho que pode, mas seria em relação às saídas, o que é não Isso. tributada e o que é tributada. E aí, se por acaso ele tiver que glosar numa referência mais do que ele já glosou, ele não pode fazer isso. Numa retificação do que a gente determina aqui, ele vai poder glosar só até o máximo do que ele já glosou no demonstrativo inicial. Agora, se por acaso ele tiver que glosar menos, sorte do contribuinte. Então, aí É ele isso. vai reduzir o valor do demonstrativo inicial. Agora, na minha concepção, eu acho que é motivo de se converter em diligência para que o critério do estorno do crédito seja o adequado. Para mim, a divergência assim, é o critério de estorno do crédito. O critério que foi que ele utilizou é o seguinte: gloso tudo o que é referente a cada mês. Mas eu acho que o critério não pode ser esse, tem que ser gloso proporcionalmente a saída, o valor da saída tributada com a não tributada. Se tiver dentro desse tudo, se for menor, vai reduzir o alto. Se for maior, vai manter que nem está. Isso é o meu posicionamento. Eu não sei se é isso que eu entendi muito bem aí, pelo que eu entendi até agora. Se o Pedro puder me ajudar aí. Não, é uma forma de você verificar. Por isso que eu falei, ele foi extremamente conservador a favor do contribuinte. Eu acho que se ele fizer esse cálculo aí, vai dar um valor maior. E aí, eu não sei se a Câmara vai aceitar esse reformato em PEJs aí, né? Entendeu? Então, Pode. A conclusão é o Flávio, seguinte: ele teria que refazer o auto de infração, né? não, ele teria Cancela que. isso para ele fazer de novo, está em tempo, né? Não, Porque a acusação é uma gambiarra, né? E não dá. Você precisa ter uma regra. Eu vou escolher um critério aqui, vou até dar uma colher de chá para o contribuinte, que se eu fosse olhar direito ia ser mais. Não dá, né? então, a acusação, para mim, ela está bem descrita, né? Então, eu acho que tá correta. O que para mim está inadequado é o critério que ele usou para a proporção do estorno, tá? Eu acho que eu vou tirar em vista para poder formular um voto de conversão de diligência, né? Na verdade, acho que é mais fácil, tá? Mas aí que tá. Antes de tirar em vista, eu vou tirar em vista, acho que é melhor, porque não sim, adianta Flávio, adiantar. acho que a minha sugestão é essa, é a vista, né, com a permissão do relator, para, né, ser elaborado o seu, uma análise melhor e ser elaborado
porque acho que uma preferência fica muito, né? Então, fica muito vaga, né? Então, é melhor uma manifestação. Então, com a permissão do relator, eu concedo a vista, tá? Eu acho que a vista é bem-vinda, né? Pela manifestação fiscal e com esses esclarecimentos. Então, a vista concedida. Tá, obrigado pelos esclarecimentos ao Rubens e ao Pedro. Tá, obrigado. É complexo, né? É bom uma vista para analisar com mais calma. Então, sai esse caso, pré-moldados, prudentes, sai em vista para o Dr. Flávio Mitsuishi, retornando numa próxima sessão para o segmento do julgamento. Então, encerrando aqui o julgamento desse caso. Então, agora, dando prosseguimento à pauta, o segundo da pauta é o Blend Paper Security, papéis especiais. O recurso ordinário do contribuinte é o auto de infração número 5.010.910. Eu sou a relatora, né? Não temos sustentação oral. O relato, bom, já está registrado o voto, né? E passo aqui, então, ao relatório do caso. Então, esse é um recurso ordinário. A decisão monocrática julgou procedente o auto de infração. É uma infração relativa ao creditamento indevido de ICMS. Então, o contribuinte creditou-se indevidamente no período de agosto de 2020, através de emissão de 2 notas fiscais, onde constam a descrição ativo imobilizado, que seria referente à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento. E o contribuinte efetuou o crédito que não constou no CIAP, né, o controle do crédito ativo permanente na escrituração fiscal EFD. Então, essa é a infração. A recorrente alega a nulidade da decisão recorrida por falta de prestação jurisdicional, nulidade do lançamento por falta de notificação para regularização da EFD, de acordo com aí, o artigo 14 da Lei Complementar, que é o Programa dos Conformes, e no mérito alega que a mera apropriação do crédito não teria gerado inadimplemento de obrigação principal. Cita a jurisprudência, pede a redução da multa aplicada, limitada a 1%, nos termos do artigo 85A. Então, aqui passando ao voto, eu digo, então, aí pela preliminar, iniciando pela preliminar da recorrente, sobre a nulidade da decisão recorrida, que não teria apreciado os principais pontos da defesa, sobre a falta de notificação para regularização e violação do artigo 14 da Lei Complementar 1320, né? E também sustenta a nulidade por falta de notificação, então, a nulidade do lançamento, né? Então, eu entendo que essas alegações de nulidade não merecem respaldo, haja vista que a decisão recorrida, então, verifiquei que foi devidamente fundamentada. Então, o julgador monocrático, ele se pronunciou sobre os pontos relevantes, né? Não há necessidade de rebater todos, mas ele se pronunciou a respeito disso. E eu digo que, além disso, essa análise fiscal prévia, prevista no artigo 14 da Lei Complementar, do Programa de Conformidade Fiscal, com a notificação ao contribuinte, não é condição necessária para a constituição do lançamento tributário veiculado no auto de infração e, por isso, não torna nula a autuação fiscal, né? Aqui eu transcrevo o trecho da decisão ACO,
que entendeu por bem manter a autuação, uma vez que não teriam sido atendidas as condições da legislação. E aqui transcrevi e grifei alguns trechos da decisão, né, que, no meu entendimento, está fundamentada e se pronunciou sobre esses pontos, né? Frisei aqui o item 20 da decisão, 21, a respeito do CIAP, né? A falta de escrituração do CIAP. E digo, então, no mérito, afasto as alegações de nulidade. No mérito, sustenta a recorrente que a ficha CIAP é uma obrigação acessória, que o acervo probatório evidenciaria que o direito creditório teria sido registrado em vários documentos distintos da ficha CIAP. Eu digo que ocorre que o creditamento foi efetuado sem a correspondente escrituração contábil dos respectivos créditos na ficha, né, no CIAP. A autuada argumenta que os créditos estão demonstrados, especialmente nas aquisições destinadas ao artigo permanente e as notas fiscais, né, que foram, né, emitidas 8769 e 8770. Pediu a conversão de julgamento de diligência. Eu digo que, entretanto, apesar dessas alegações, a recorrente não empreendeu esforço para provar o alegado e não afastou o trabalho fiscal. Diz que a decisão recorrida indeferir o pedido posterior do livro de registro de entradas no ativo mobilizado. Mas, por sua vez, ela também não fez, né? Mencionou apenas, né, que as folhas 196, entre aspas, a juntada do referido documento está impossibilitada em razão da dificuldade de sua obtenção. Assim, o que o recorrente pleiteia é que lhe seja assegurado o direito de juntá-los aos autos quando estiver em posse, o que configura fato superveniente. Então, eu digo que aqui destaquei o artigo 61, né, sobre esse direito ao crédito condicionado à escrituração do respectivo documento fiscal e o cumprimento dos demais requisitos, a legislação, as portarias, CAT 25 e a CAT 147. Digo que disso que a escrituração do CIAP deveria ter sido realizada nos termos da legislação, né? Citando, então, esse dispositivo. Então, eu entendo que a infração restou caracterizada sem se discutir o direito de crédito na aquisição de um ativo imobilizado, pois não se trata de mero descumprimento de obrigações acessórias, haja vista que a fiscalização apontou que a legislação estabelece a escrituração em 1,48 e que cada parcela deve corresponder à proporção das saídas tributadas no mês em que for lançada por meio dos registros FIAP na forma CIAP, na forma da escrituração da EFD. Então, foi lançado uma única vez no registro de entradas, ao invés de lançada no CIAP, que permaneceu em branco, folhas 20. Então, também citei o relatório circunstanciado, que descreveu, né, a infração, né, e caracterizou, né, essa infração. Eu digo que a recorrente não logrou êxito em afastar o trabalho fiscal, requerendo prazo para juntada do livro de registro de entradas, nos termos do artigo 19, sem indicar justificativa plausível, ou mesmo realizar a juntada dos documentos mencionados. Então, no mérito, a autuação foi caracterizada e merece ser mantida. Então, também destaquei o artigo 85, 85A, né, da Lei 6374, que a recorrente também alega e pede a sua aplicação, né, e também falou da confiscatoriedade da multa e dos juros abusivos. Então, eu digo que, no caso, infração de creditamento indevido, com a correspondente cobrança do imposto, então não se aplica este dispositivo, o artigo 85A, que citei, que é 1% de multa, né, limitada a 1% sobre o valor total das operações. Então, neguei provimento, meu entendimento no sentido de negar provimento ao recurso do contribuinte e manter a acusação fiscal. Então, este é o voto. Fico à disposição para esclarecimento e para os debates, abertos debates.
Estamos de acordo, senhora presidente. Eu também me pronuncio em favor, voto com a relatora por duas situações. Primeiro, porque a redução de capacidade de verificação de ilegalidade do favor legis foi prejudicado por um descumprimento de dever instrumental que é definido em norma. Então, ele impossibilitou que o fisco pudesse conferir este aproveitamento. De mais a mais, o aproveitamento integral também descumpre as normas aplicáveis. De toda maneira, eu acompanho o voto da relatoria. Eu também acompanho, não tem o que se discutir, né? Eu também acompanho. Sim, ok. Então, vamos encerrar os debates e passar, então, à verificação do quórum. Doutor João, a sua confirmação da presença. Eu não sei se o senhor está vendo. Não, por aqui não. Eu teria que passar para o sistema, não é isso? Vamos lá. Isso. Cá estou. Encerrado. O que é que eu devo fazer aqui, presidente? Confirmar a presença. Já não fiz da outra vez? Deixa eu tentar. Nesse processo. Ah, tá. Entrar nesse blend paper. Cá estou. Deixa eu ir lá. Desculpe a falta de experiência, viu, presidente e colegas? Pronto, confirmei. Isso. O nervosismo está uma certa conta aqui, né? Isso, está confirmado. Quem encarna agora o quórum para a votação, né? Então, essa é a presença nesse caso na votação. Então, iniciando a votação. Aí, doutor João, não sei se você está vendo. Estou. Isso, votar, né? Sim. Tenho que gravar, não é isso, presidente? Isso. Prontinho. Isso. Correto. Então, encerrando a votação, foi, então, o resultado, né? O recurso, então, ordinário do contribuinte, com julgamento de mérito não provido. Esse é o resultado do caso da Blend Paper. Então, unânime, encerrando o julgamento deste caso. E agora nós temos mais um caso em pauta, o processo é o auto de infração 5.011.782, a empresa Lamesa Cabos Elétricos Limitada. O relator é o doutor Flávio Mitsuishi. E iniciando os debates. Não temos sustentação oral, né? Não temos advogado presente, então, iniciando, aberto, doutor Flávio, com a palavra. Por favor, relator. Eu vou começar a leitura aqui. Bom, em face da empresa atuada, foi lavrado aí apontando a infração abaixo. Deixou de pagar o ICMS no valor de X, no período de janeiro de 19 a dezembro de 22. Conforme demonstrativo 1, por não recolher o ICMS sobre o valor total cobrado do contribuinte autor da encomenda, tá? Na hipótese de externalização para terceiros. Tá? Aí, bom, vamos lá. A autuada descreve as suas atividades e inicia o apelo com preliminares de nulidade da decisão atacada. Alega as nulidades a seguir.
Bom, eu transcrevo um trecho do recurso, né? Então, ele fala: violação ao artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar 87, ao ICMS exigido em montante superior ao próprio preço do serviço. Ilegalidade na aplicação de juros antes da lavratura do AIM, nulidade do lançamento em razão da ausência de circulação jurídica e econômica da mercadoria nas operações em comento e ao necessário reconhecimento do direito de transferência de crédito de ICMS aos encomendantes, em razão do princípio da não cumulatividade. Bom, aí eu passei a analisar cada uma das nulidades. Aí, quanto à primeira alegação de ilegalidade de aplicação de juros antes da lavratura do AIM, tá? Ele descreve num tópico, né? E aí eu entendo que, quanto a essa alegação de nulidade, não há, ela não existe porque ela foi tratada na decisão, transcrevo o trecho da decisão. Quanto à nulidade alegada de ICMS exigido em montante superior ao próprio preço e nulidade de lançamento em razão da ausência de circulação jurídica e econômica da mercadoria nas operações, as alegações foram feitas também num tópico do recurso. Eu entendo que não tem omissão na decisão. Aí eu transcrevo um texto da decisão que tratou sobre o assunto. Agora, quanto à alegação de violação ao artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar 87, e necessário reconhecimento de direito de transferência de crédito de ICMS ao encomendante, bom, essa eu não encontrei uma manifestação sobre esse ponto na decisão. Por isso, eu conheço do provimento para determinar o remessa do feito à DTJ para saneamento das omissões. Porque também essa alegação em si, se provida, ela poderia acarretar no provimento do pedido da autuada. Por isso, estou provendo contra a nulidade. É isso. Sim, obrigada, doutor Flávio. Só registrar, né, o voto. Os debates estão abertos. Doutor Flávio, será que não seria bom você determinar na decisão que o senhor está anulando a decisão anterior? Vou colocar isso. Eu não coloquei? É que o senhor falou o seguinte: determinar a remessa à DTJ para saneamento das omissões. Obrigado, Rubens. Vou colocar isso sim. E o registro também, né? Porque conheceu e deu provimento, né? Assim. Então, doutor Flávio, se me permite um comentário, eu acho que esse é um caso clássico aí de retorno para complementação de julgado, porque as demais questões apreciadas, elas são válidas. Eu acho que não seria questão de anular a decisão de primeira instância como um todo. É só retornar para a complementação de julgado com relação a esse tópico que não foi abordado pelo julgador. Então, Pedro, eu prefiro anular, porque esse negócio de ficar anulando em partes, eu creio que pode dar algum problema na hora que volta, se ele fazer a mais ou a menos. Então, eu prefiro anular, e até porque se ele prover em relação a isso, talvez o resto ele tenha que analisar de forma diferente, entendeu? Por isso que, como é um ponto que ele por si só pode mudar a decisão completamente, por isso que eu prefiro anular, entendeu? Bom, ok. Esse ponto é até interessante. Mas que essa coisa de complemento de julgado era quando a decisão anterior acatava uma preliminar, não falava do mérito, né? Dava decadência, derrubava o auto, mas não falava do mérito. Aí a Câmara ou a Câmara Superior devolvia e falava assim: olha, a nulidade, a decadência está afastada, mas cadê o mérito, né? Você tem que falar dele. Não é que era nula a decisão, mas ela foi reformada e ficou incompleta, né? E a Superior fazia um negócio de anulação parcial também, que era meio complicado, assim, eu acho. Isso sem comentar a possibilidade de uma supressão de instância caso se decida aqui sobre isso, não é verdade? Sim. Sim. Um momentinho, só estou com uma dificuldade aqui de copiar e colar, gente. É incrível, viu?
Não tem problema, pode ir com calma. Ficou conhecido o provimento, né? Então, mas aí no registro é anulação, né? Porque pode ser conhecer e dar provimento. Eu entendo assim que pode ser, mas no registro seria anulação, né? Então, no registro é anulação da decisão. Isso. Escolheu uma fase, defesa. Registrar Isso. voto. No voto ficou conhecido o provimento ao apelo? Ficou, eu coloquei, como o Rubens ele bem lembrou, conhecido o provimento, anula a decisão anterior. Sim. Aí pode deixar, né? Com a remessa dos autos. Ou não. Só para saber como ficou, deixa eu entrar aqui. Tá Anulação no último parágrafo. Sim. E o registro anulação, fase defesa, também claro, né? Isso. Correto. Então, encerrando os debates. Mais alguma questão? Então, encerrando os debates. E aí vamos passar para a verificação do quórum. E iniciar a votação. Então, o resultado, encerrando a votação, né, todos já votaram, foi unânime com o relator pela anulação da decisão anterior, voltando então para a fase de defesa. No caso, Lamesa Cabos Elétricos Limitada. Então, encerrando o julgamento. Do caso. Então, com isso, nossa pauta hoje foi cumprida, né? Missão cumprida por hoje. E é isso. Alguma colocação? Então, podemos encerrar. Oswaldo pode encerrar a gravação. Por favor, Oswaldo.